Meus amigos, eu gostaria nesse vídeo de falar para vocês a respeito do apóstolo Elder Boyd K. Packer. O Elder Packer, ele listou para nós 3 inimigos internos da igreja. 3 inimigos internos da igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. O Elder Packer nomeou claramente em discurso proferido no ano de 1993 sobre o programa de correlação dos sacerdócios quais seriam os 3 maiores inimigos. 3 inimigos. Olha o que ele fala, prestem atenção. Há 3 áreas onde os membros da igreja, influenciados pela instabilidade social e política, estão sendo apanhados e desviados. Escolhi estes 3 porque eles fizeram grandes invasões entre os membros da igreja. Em cada um, a tentação é para nos guiar para o caminho errado. E é difícil resistir, pois fazê-lo parece tão razoável e correto. Afinal, quais são os 3? São 3 cartas. O primeiro desafio é o desafio gay e lésbico. Desafio gay e lésbico. O primeiro é de um jovem, possivelmente um ativista dos direitos gay. Fazem 18 anos que ele é membro da igreja e ele é um SUD gay. Ele fala que tem sofrido e num espírito de amizade nessa carta que eu ofereço o que eu tenho a dar, a experiência de vida de um SUD gay. Na sua conveniência, eu ficaria feliz, ele fala, em me encontrar com você, apóstolo Packer, para nós 2 discutirmos problemas que enfrentam os santos dos últimos dias homossexuais na igreja. O segundo é o movimento feminista. O primeiro é o movimento gay e lésbico, o segundo é o movimento feminista. Também é uma outra carta. Uma carta de uma feminista que está sofrendo muito, ela está sofrendo. E ela só acha que as feministas escutam os problemas dela. E os líderes da igreja não. Estou chateada que eu era sempre aconselhada a voltar e tentar mais, apenas para ser abusada ainda mais. Olha o que ela fala. Se o casamento no templo é a chave para o reino celestial, onde eu estou? Ela pergunta. Fora, rangendo os dentes por toda a eternidade. Ajudem-me. E o terceiro item, o terceiro desafio que a igreja enfrenta são dos intelectuais, pessoas que são auto-intitulado intelectual, aqueles eruditos que conhecem a doutrina. Minha preocupação, ele diz, é que os líderes estão lutando com os próprios estudiosos na igreja. Mais uma vez eu estendo uma oferta a você, Elder Packer, para ser um pacificador entre os líderes e os intelectuais da igreja, os estudiosos. Se você quiser que eu tente, posto que eu conheço muitos em ambos os grupos, mais do que isso, eu entendo as mentalidades dos 2 grupos, ele diz numa carta. Olha o que o Elder Packer fala, essas cartas e centenas mais são de membros que estão sofrendo ou líderes que estão preocupados. Eu poderia dizer aqui que posso ver nas últimas semanas uma mudança nas cartas chegando, porque chegam muitas cartas. Não há tempo para falar sobre isso agora, mas lá fora na igreja há um outro grupo crescente de descontentes. Essa é a maioria que está tentando fazer o que deve fazer e se sente negligenciados, esse grupo. Enquanto nós nos concentramos em resolver os problemas das exceções, aqueles que estão sofrendo acham que eles não são compreendidos. Eles acham. Eles estão à procura de um advogado, um defensor, alguém com um chamado e influência de quem possam receber conforto. Eles nos pedem para falar sobre seus problemas na conferência geral. Até lá eles querem. Para colocar algo no currículo ou para fornecer um programa especial para apoiá-los em seus problemas
ou com seu ativismo. Nós então tornamos-nos seus defensores, simpatizamos com as suas queixas contra a igreja e talvez até mesmo amenizamos os mandamentos para confortá-los, que é um erro. Inconscientemente podemos nos voltar para a direção errada, Elder Packer fala. Por quê? Em seguida, os canais de revelação são invertidos. Deixe-me dizer isso de novo. Em seguida, os canais da revelação são invertidos. A questão não é se eles precisam de ajuda e conforto, é óbvio. A pergunta é como? O profeta José Smith, quando organizou a sociedade de Sukkot, sabe o que ele disse? Há necessidade de decisões de caráter além da simpatia. Fecha aspas. Se não tivermos muito cuidado, vamos pensar que estamos dando conforto para aqueles poucos que são justificados. E, na verdade, estaremos dando licença para os muitos que não são. Aquelas 15 palavras de alma ressoam, Deus lhes deu mandamentos depois de ter lhes revelado o plano de redenção. Olha que interessante. Há muitas coisas que não podem ser entendidas, nem ensinadas, nem explicadas, a menos que sejam em termos do plano de redenção. Plano de redenção. As 3 áreas que mencionei estão entre eles, a menos que eles entendam o plano básico, a existência pré-mortal, os propósitos da vida, a queda, a expiação, a ressurreição, a menos que eles entendam que a solteira, o abusado, os deficientes, os abandonados, os viciados, os desapontados, aqueles com desorientação de gênero ou os intelectuais, não encontrarão nenhum conforto duradouro, a menos que eles entendam o plano de redenção. Eles não podem pensar que a vida é justa, a menos que eles conheçam o plano de redenção. Aquele jovem com desorientação de gênero, isso é homossexual, precisa saber que o gênero não foi atribuído à nascença mortal, que eram filhos e filhas de Deus no estado pré-mortal. Ele tem que entender isso. Somente quando eles têm algum conhecimento do plano da redenção, eles vão entender as supostas injustiça da vida. Só então vão entender os mandamentos que Deus nos deu. Deus lhes deu mandamentos depois de ter lhes revelado o plano de redenção. Deus permite que um testemunho da redenção e do conhecimento da doutrina seja tão fundamentalmente enraizado em nossas mentes, em nossos corações, que avançaremos com a sua aprovação. Esta igreja vai prevalecer, o apóstolo Packer fala. Esta igreja vai prevalecer. Não há poder na existência que pode frustrar a obra. Não há poder que pode frustrar essa obra em que nós estamos envolvidos. Disso presto testemunho. E daquele que é nosso Redentor, eu testemunho em nome de Jesus Cristo. Entenderam? Se inscrevam no canal, o canal da Coligação é esse, se inscrevam.